realidade de um conteúdo, porque a gente tem uma discussão na base do conteúdo de uma forma reposicionada, mas há uma forte tendência de se ignorar isso, na maneira como isso vai chegar na prática, e de o conteúdo ser mais um reforço daquela ideia de diversificar conteúdo com um agrupamento diferente ou com uma nomenclatura diferente. Esse talvez seja o nosso risco. E talvez quando nós devêssemos nos olhar mais para as competências, independente de qual seja o conteúdo, numa dimensão de presente, passado, futuro, numa dimensão de ampliar o leque de práticas corporais, mas olharmos para as competências, porque a escola está carente. Até para nos legitimarmos no contexto escolar, que a crise de legitimidade ela vem. Né? A gente vem se sustentando na escola com o papel social diante da função social da escola. Na educação infantil é o que tira a criança da carteira, que leva o foco. Né? Tem um orientante de mestrado meu que ele fez um trabalho sobre isso. A gente foi estudar qual a representação que a educação física tem ao longo dos anos do ensino fundamental. Educação infantil, professor, o que você associa à educação física? Jogo, brincadeira. Pô, eu amo, todo mundo vem, abraça o professor. Ensino fundamental, olha, professor, é esporte. Conteúdo consolidado, classicamente, tradicionalmente. Quando você vai para o ensino médio, evasão maior e saúde. Porque ele percebe alguns pontos que têm relação com a sua vida, que faz significado para esse aluno. Mas para quantos isso acontece? Não atinge, então, proporcionalmente eu estou atingindo cada vez menos. Né? Então, ela tem que urgente passar por essa reflexão, esse reposicionamento, no meu entender, porque senão nós não vamos ter o avanço que é possível a partir da base. Outra questão, a mesma coisa em relação à pandemia. Vamos avançar com a educação física? Nós temos uma baita oportunidade de rever metodologia, de rever formas, mas se a gente conseguir transformar isso num incremento interessante, que é com metodologias diferentes e com conteúdos diferentes, mas orientados a competências diferentes, aí talvez seja o salto que nós vamos dar. E, ao meu ver, nós corremos o risco sério de ficar meramente inovando o conteúdo com uma outra classificação, com uma outra categorização. A gente percebe nos diálogos com os professores, Ricardo, e aí é legal porque essa semana, inclusive, você participou de um curso de formação aí, interessante, é o que você falou. Existe o objeto de conhecimento na base, que é ali, vamos supor, jogos, brincadeiras, danças e tal. Existem as habilidades claramente descritas que vão para além das simples práticas. Sim. Mas, no diálogo com os professores, nos poucos currículos que foram construídos e que a gente vê de escolas e diálogos com professores, parece que o foco dele fica ali no objeto de conhecimento. Ele não se aprofunda em relação ao que a habilidade está ali claramente dizendo, ou não consegue interpretar a habilidade, que, primeiro, está conectado com um tipo de aprendizagem com o qual o professor não está acostumado, de educação física. Então, é uma leitura que ele, com o perigo da superficialidade, acaba vendo somente como uma prática corporal pela prática corporal, ou seja, fica na coluna dos objetos de conhecimento. Eu tenho aqueles objetos e eu vou explorar eles da maneira como eu quero, mas não, está claramente dizendo como é para se explorar. E essa conexão muito estreita que deve haver com o desenvolvimento das competências. Então, esses conteúdos são claramente, por meio dessas aprendizagens, que estão claramente descritas, que não é só ir lá e jogar, um meio para se chegar ao desenvolvimento das competências. Ao se pensar dessa maneira, cria-se um modelo para reduzir a fragmentação, porque os outros componentes também têm que pensar nessa lógica. E quando eu conecto os componentes pelas competências, fica muito mais claro para o aluno, porque a competência é o que dá significado. Né? Para ser competente, você tem que saber utilizar conhecimentos em determinada situação. Então, para ser competente, se o aluno souber utilizar aqueles conhecimentos da educação física e dos outros componentes curriculares para resolver situações, está muito claro. Então, está muito claro o significado. Então, se a gente suplantar ou ultrapassar essa barreira que tem dessas práticas corporais pelas práticas corporais, sem reflexão, sem análise,
sem conhecimento sobre elas, a gente chega ao desenvolvimento de competência que nos dá muito mais força pedagógica dentro da escola e nos une, mas essa interação com os outros componentes, que hoje a gente fala muito de interdisciplinaridade, né, que é um termo que é usado de uma maneira, falado de uma maneira, mas utilizado de outra. Normalmente, o professor está ensinando corpo humano e ele chega ao professor de educação física, não dá para você falar alguma coisa de corpo humano, porque eu estou ensinando na minha aula. Então, isso não é interdisciplinar, é tentar conectar coisas que estão desconectadas no currículo muitas vezes. Então, quando você olha para as competências se conectam todos. Você tem que trabalhar ali comunicação. Então, como que eu vou usar as práticas corporais para desenvolver um ser humano mais comunicativo? E o professor de português tem que fazer isso, e o de matemática tem que fazer isso, e o de história, de ciência. Então, é uma super oportunidade. É uma super oportunidade para a gente. Porque a gente tem o fazer claro, os outros componentes têm dificuldade com o fazer, então acha que matemática, o fazer é resolver um exercício e ele fez. Não, isso não é o fazer nas competências.